Damos continuidade hoje aos estudos sequenciais que estamos fazendo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha. Hoje, vendo o versículo 27 e 28. Aproveitamos-nos, como temos feito sempre, do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, que na página intitulada O Quarto Mandamento, utilizando, como dissemos, dos versículos 27 e 28 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. O quarto mandamento, título da página do Richard Simonetti, que é o decálogo, quarto do decálogo: não cometereis adultério. E é o que Jesus aqui diz, dizendo que quem tiver intenção impura no coração já cometeu adultério. Então nós vamos verificar aqui o que o Richard aborda, que ele fala, nos diz sobre esta passagem evangélica. A poligamia é uma herança atávica do homem. O acasalamento múltiplo, quer dizer, a poligamia, mais de um, caracteriza variadas espécies irracionais. Mas há uma diferença fundamental. No animal, as tendências poligâmicas estão orientadas pelo instinto, que estabelece tempo certo para atividade sexual, exercida essencialmente como função procriadora. No homem dotado de racionalidade e livre-arbítrio, o sexo deixa de ser mero instrumento de perpetuação da espécie, controlado pela natureza, e passa a ser muito mais mero instrumento de gozo, subordinado aos seus desejos. Há uma diferença entre os animais irracionais e o homem, neste particular. Porque o animal procura o sexo nas épocas próprias, apropriada, visando a procriação, perpetuação da espécie. No homem, essa atividade sexual, ela pode ocorrer e ocorre aquém dos momentos únicos da procriação. O homem busca, no gozo das coisas, a satisfação de sua vontade, de seus desejos, de seus interesses. Então, o homem tem a regular todas as suas atividades, mais do que pelo desejo, pelo gosto, pela razão. Se nós formos no livro dos Espíritos, nós vamos lá porque Deus colocou o gozo nas coisas, para nos levar a nos utilizarmos dessas coisas que nos dá gozo, a benefício nosso próprio, dos nossos interesses, das nossas necessidades. A alimentação, tendo sabor, nos leva a manter o organismo físico. E assim tudo
o que nos dá prazer concorre para que nós possamos manter, dar continuidade àquilo que nos compete na nossa vida particular e de relações. No caso particular do sexo, ele visa a procriação e a oportunidade dos espíritos reencarnarem. O problema é que nós, dotados de inteligência e de razão, temos aí o controle, a responsabilidade de tudo o que fazemos, inclusive com atividade sexual. Como a promiscuidade sexual atende às solicitações humanas na procura insaciável de prazer, encontramos ainda hoje, em alguns países, a poligamia institucionalizada, regida por leis que permitem que o indivíduo tenha várias esposas. Onde ela não é permitida, surge a poligamia marginal, constituída pelas aventuras extraconjugais, a sustentar a prostituição e a gerar dramas passionais sem fim. Tudo deliberação do homem. E veja que, particularmente, o homem, o ser masculino, se assenhora da possibilidade de ter mais que uma mulher, uma esposa. E aonde isto não é possível, ele procura em experiências, em aventuras extraconjugais, satisfazer esse seu desejo, a sua vontade, mas, como disse aqui o Richard, gerar dramas passionais sem fim. Diante da lei de causa e efeito, toda causa dá origem a um efeito. E tudo que nós fazemos é uma causa que dá origem a um efeito. E esse efeito, se negativo, se pernicioso, se contrário às leis divinas, por contrariar as leis divinas, ocasionarão sempre nos indivíduos que a ele dão causa as dificuldades que advêm de ter todo equívoco físico, psíquico, emocional, decorrente daquelas atividades que contrariam os desígnios, as leis de Deus. A monogamia única, né? Situa a família em bases mais sólidas. Nela, a mulher, não mais objeto sexual, eleva-se à condição de companheira do homem. O impulso sexual contido deixa o terreno da mera procura de sensação para as realizações mais nobres do sentimento. Quer dizer, quanto mais centrado o nosso amor, o nosso sentimento em relação a uma parceira, a uma mulher, aquela que nós tomamos como esposa, maior será ao que a família conseguirá no seu desiderato de criar, de trazer ao mundo novos espíritos pelas reencarnações, educando-os e encaminhando-os para a vida. A responsabilidade de pais e mães é grande, imenso, no particular de trazer
à vida física, ao mundo físico, novos espíritos. E quanto mais for a união sincera, profunda, edificante de um casal, de um pai e de uma mãe, maiores serão as possibilidades de obter sucesso nessa missão. Essa ligação mais íntima entre os cônjuges, decorrente dos compromissos monogâmicos, favorece o equilíbrio da prole, que se pode desenvolver em clima de segurança e bem-estar, diz o Richard Simonetti. Considere-se, entretanto, que a monogamia é mera instituição social e não uma disposição moral da criatura humana. O próprio Moisés, ao grafar a recomendação divina, não cometerás adultério, estava longe de compreender suas implicações, tanto que o povo judeu permaneceu poligâmico, social e moralmente. Machistas incorrigíveis, os judeus limitaram o alcance do quarto mandamento, nele enquadrando apenas o comportamento feminino. Quer dizer, mesmo o povo judeu, através de Moisés, tendo trazido este mandamento, não cometerás adultérios, eles o utilizaram como acharam conveniente. Uma disposição moral da criatura humana. O próprio povo que recebeu este ensinamento, este mandamento, continuou poligâmico e enquadrando apenas a mulher como adúltera. Veja então como o homem, ao longo das suas experiências, malgrado as luzes dos ensinamentos, estiveram e ainda estão longe de se dar conta da profundidade dos ensinamentos desta quarto mandamento que chegou com Moisés e que foi retificado e ratificado também por Jesus, conforme nós lemos aí escrito no Evangelho de Mateus. Ao homem, era lícito ter muitas esposas, tantas quantas pudesse sustentar e ilimitadas experiências sexuais com prostitutas ou mulheres solteiras. Somente a mulher poderia ser julgada como adúltera, com consequências terríveis. Se surpreendida em flagrante adultério, determinava a lei mosaica que ela fosse apedrejada até a morte. Então veja, não cometereis adultério, é o quarto mandamento recebido por Moisés. Mas a pena para o adúltero, na realidade era só para a adúltera. Só a mulher apanhada em adultério era levada ao julgamento e vitimada por apedrejamento. Quanto estamos longe de seguir as leis de Deus, que fala em igualdade, em justiça, em amor. Condenava um ato que, para ser concretizado, necessita da participação de um homem e de uma mulher, recaindo a culpa, a pena, apenas a um dos lados. Infelizmente, para a mulher que sofria a pena de morte por apedrejamento, conforme estipulava as leis mosaicas.
Mas veio Jesus. E o Mestre nos mostrou o aprofundamento desta lei naquela passagem do atire a primeira pedra, que depois a ela se referirá. Jesus desfaz a discriminação e vai mais longe. O homem pode ser enquadrado como adúltero, não apenas quando desrespeita os compromissos conjugais, mas também quando alimenta o desejo de fazê-lo, cobiçando outra mulher. Dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que o pensamento também é uma força. Ele é algo, o nada não existe. Então, o pensamento, ele gera, também é uma causa que gera um efeito. O que levou Jesus a também condenar o adultério em pensamento, mas aí englobando ambos os adúlteros, né? Aparentemente, sem importância, semelhante comportamento tem consequências graves. Quer na intenção, quer na consumação, o indivíduo empolgado por ideias de adultério situar-se-á em regime de insatisfação crônica e inquietação insuperável. Porquanto o sexo, divorciado do amor e da responsabilidade, é mero exercício de animalidade, constituindo-se em porta aberta à influência de espíritos obsessores. Tudo aquilo que nós fazemos no campo dos desvios de comportamento gera desconforto, instabilidade emocional, física e emocional, que acarreta males ao organismo, mas, sobretudo, produz no ser, na pessoa, no espírito encarnado, uma condição negativa a tal ponto que ele se torna presa fácil dos espíritos obsessores. Nós atraímos com os nossos pensamentos, com os nossos atos, aqueles irmãos nossos do mundo espiritual que se comprazem naquilo que nós estamos obstinados. No caso do sexo, praticado aí de forma clandestinas, irresponsáveis, é uma porta aberta para a influência. Os espíritos obsessores sabem dos nossos pontos fracos e, principalmente, dizem, é através do dinheiro e do sexo que eles mais nos pegam, que eles mais encontram em nós a brecha para nos influenciar perniciosamente. Então, está aí o cuidado que devemos e precisamos tomar para não alimentarmos pensamentos desajustados com relação a este particular que pode nos gerar perturbações de ordens espirituais muito graves. Hoje, mais do que nunca, a advertência de Jesus deve ser observada por aqueles que procuram encarar com seriedade a existência, porquanto no clima de permissividade atual, tanto da parte do homem quanto da mulher, são comuns consideradas normas normais e até estimuladas. Isto tem gerado verdadeiras aberrações, como as incríveis experiências dos casais trocados, quando marido e mulher partem juntos para experiências sexuais promíscuas envolvendo outros pares.
Semelhante comportamento nada mais representa senão exteriorização degenerada dos impulsos da poligamia, situando o homem abaixo dos próprios irracionais, porquanto esses observam os limites sábios impostos pela natureza, enquanto que o ser humano, dando asas à imaginação, não encontra fronteiras para suas fantasias degradantes. Tudo está na responsabilidade, tudo está na maneira como se convive, se relaciona e se pratica. Este que é uma força da alma, o sexo, é uma força criadora, potencialmente criadora, que Deus deu aos seres e ao homem para exercitar-se no amor, na confiança, na serenidade e no equilíbrio que se deve encontrar, que devemos encontrar em todas as coisas. E também nesta atividade, que não é proibida, mas é uma das que tem mais importância na existência do ser, a manutenção da espécie, a possibilidade de darmos oportunidades àqueles que aguardam ansiosos por mais uma existência no mundo material, particularmente os espíritos que almejam, aguardam, ansiosos por um lar onde possam recomeçar uma existência que lhes dará, que dão a todos nós as oportunidades que necessitamos de ascendermos aos mundos superiores através do progresso realizado pela vida no mundo físico. A única maneira de conservar o equilíbrio e a paz, sem nos deixarmos arrastar pelas tendências desajustantes da atualidade, é levarmos muito a sério a recomendação de Jesus, aprendendo a ver no elemento do sexo oposto, que se aproxima de nós, antes de tudo, um irmão ou uma irmã que nos compete respeitar, observando, acima de tudo, nossa condição de filhos de Deus, chamados ao exercício da razão e à sublimação do sentimento. Então, temos que partir da ideia de que aqui estamos entre irmãos, em momentos de sublimação, em que a relação fundada no amor, no respeito, sobrepõe-se aos interesses dos gozos da matéria. Embora Deus nos desse este gozo para que nós não negligenciarmos as nossas oportunidades, necessidades e compromissos. Pede do ser inteligente que somos o raciocínio, a lógica, a razão, para que no sexo, como em tudo, ajustemo-nos às leis soberanas para o nosso próprio bem, aproveitando as oportunidades que nos são concedidas para crescer, evoluir e alcançarmos aquilo que é a finalidade das reencarnações, o progresso dos espíritos. Nós temos uma página do Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Pão Nosso,
lição de número 85. Nesta página, nessa lição, então, Emmanuel utiliza-se de uma passagem de João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, voltando à questão lá de Moisés, dos mandamentos, que não cometereis adultério, é o quarto, mas que os judeus utilizaram somente como se a mulher devesse ser justiçada como adúltera. Então, por isso que o Richter diz, e o adúltero? Aliás, a página é de Emmanuel aqui, através da psicografia de Chico Xavier. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-los em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-lo? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio, que então se fez, constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sobre triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então nós vejamos aí que responsabilidade devem ser distribuídas igualmente entre todos. Ninguém deve ser privilegiado ou castigado unilateralmente por aquilo que compete, que é realizado no concurso de duas criaturas, especialmente no caso do sexo envolvendo um casal, um homem e uma mulher. Nós vamos encontrar que perante a lei de Deus, aquela do quarto mandamento, não cometereis adultério, ela diz, como o próprio Jesus, concretizado ou mentalizado, uma manifestação de um desejo que não corresponda necessariamente às finalidades com que Deus instituiu
a relação para a procriação. O sexo é um tabu, pouco comentado, pouco falado, pouco estudado. Mas nós temos na doutrina espírita explicação amplas, porque o espírito não tem sexo. O sexo é um instrumento, é um órgão do ser material, do corpo físico, para a procriação e manutenção das espécies, do qual o espírito, ser imortal, utiliza-se nas suas reencarnações com as finalidades que lhe estão destinadas. Como tudo que Deus nos concede, todas as possibilidades, tem elas que serem devidamente, convenientemente utilizadas, conforme institui, sobretudo, principalmente, as leis divinas, eternas e imutáveis. Não as leis dos homens, como que varia de país para país, de épocas para épocas, tanto que o quarto mandamento, lá de Moisés, na realidade, era observado e levado em conta apenas para condenar as mulheres. Não. Nós temos com Jesus, com a doutrina dos Espíritos, esclarecimentos amplos, instituindo a igualdade dos seres, a observância das leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, nos mostrando o caminho para a observância, para a vivência de maneira lúcida, de maneira correta, para o nosso próprio bem, para a elevação nossa, como espíritos temporariamente vivendo experiências únicas no mundo material, únicas no sentido de cada uma representa um momento em nossa vida, em nossa caminhada como almas imortais. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, orientando e guiando-nos sempre pelo bom caminho. Fiquem com Deus e aqui retornaremos sempre para a continuidade desses nossos tão importantes estudos. Uma boa noite a todos.